As areias do Egito sussurram histórias de faraós e impérios. Elas guardam os segredos de uma civilização que floresceu por milênios. Recentemente, o deserto revelou um artefato extraordinário. Uma espada de bronze, sua lâmina ainda reluzindo após séculos enterrada sob as areias. Esta não é uma relíquia comum. Ela pertenceu a um dos governantes mais poderosos da história do Egito Antigo, o faraó Ramsés II. A descoberta causou ondas de entusiasmo na comunidade arqueológica, pois oferecia uma ligação tangível com um período envolto nas brumas do tempo. A espada era mais do que uma simples arma. Era um símbolo do poderio de Ramsés II e um testamento do seu reinado. Ramsés II, frequentemente chamado de Ramsés, o Grande, ascendeu ao trono do Egito no século 13 a.C. Ele governou por mais de 6 décadas, um período marcado por prosperidade e expansão militar sem precedentes. Ramsés II herdou um vasto império e o expandiu ainda mais através de uma série de campanhas militares ambiciosas, levando as fronteiras do seu reino até o interior da Núbia e do Levante. Ramsés II foi um construtor prolífico, erguendo templos colossais, monumentos e cidades que permanecem até hoje como testemunhos da sua grandeza. Seu reinado marcou o auge da civilização egípcia antiga. A descoberta de sua espada abriu uma nova janela para a vida e a época deste faraó lendário. A espada foi desenterrada em um forte militar no delta do Nilo. Esta região, onde o rio Nilo se abre em vários braços antes de desaguar no mar Mediterrâneo, desempenhou um papel vital na história do Egito Antigo. Era um celeiro fértil e uma encruzilhada estratégica. O delta do Nilo era a porta de entrada do Egito para o Mediterrâneo, tornando seu controle crucial para a manutenção do domínio egípcio. Ramsés II, reconhecendo sua importância estratégica, fortificou extensivamente a região, construindo uma rede de fortes e guarnições para protegê-la contra invasores. A descoberta de sua espada em um desses fortes ressaltou a importância militar da região durante o seu reinado. A descoberta da espada de Ramsés II foi a culminação de anos de trabalho meticuloso por arqueólogos. Usando uma combinação de técnicas tradicionais e tecnologia de ponta, eles escavaram cuidadosamente o local, documentando cada etapa do processo para garantir a preservação de informações valiosas. O radar de penetração no solo ajudou a localizar áreas de potencial interesse. A escavação cuidadosa revelou o layout do forte, suas estruturas defensivas e artefatos. A descoberta da espada foi um testemunho do poder da arqueologia para iluminar o passado. Seção 5. Ecos do Êxodo. Conexões bíblicas. O reinado de Ramsés II há muito fascina historiadores e teólogos. Ele coincide com a linha do tempo do Êxodo bíblico, a história de Moisés liderando os israelitas para fora da escravidão no Egito. Alguns estudiosos especulam que Ramsés II poderia ser o faraó mencionado na narrativa bíblica. A descoberta da espada em um forte militar no delta do Nilo adicionou outra camada de intriga a essa conexão. A região do delta é destaque na história do Êxodo. A descoberta da espada, um símbolo do poderio militar de Ramsés II, poderia oferecer um elo tangível com o período e os eventos descritos na Bíblia. Seção 6. A espada e o faraó, um vislumbre do reinado de Ramsés II. A espada, forjada com notável habilidade, ofereceu insights sobre o artesanato da época. Ela revelou o avançado conhecimento metalúrgico dos antigos egípcios. A presença da espada em um forte militar sugeriu a importância da guerra e da preparação militar durante o reinado de Ramsés II. Ramsés II era um rei guerreiro e seu reinado foi marcado por constantes campanhas militares. A espada era um símbolo potente de sua autoridade, uma lembrança do seu poder e um testamento do seu legado como um grande líder militar.
Seção 7. O legado duradouro. Ramsés II nos tempos modernos. Ramsés II deixou uma marca indelével na história. Seu reinado é sinônimo de poder e grandeza do Egito Antigo. Seus monumentos, templos e estátuas continuam a inspirar admiração e espanto. Sua imagem adorna incontáveis souvenirs. Seu nome ressoa na cultura popular. A descoberta de sua espada serviu como um lembrete de seu legado duradouro. Ela nos colocou frente a frente com uma peça tangível de seu reinado. A espada forneceu uma conexão com a vida do faraó, seu reinado e o mundo em que ele habitou. Seção 8. Conclusão. A história da espada. A descoberta da espada de Ramsés II em um forte militar no delta do Nilo foi um triunfo arqueológico. Ela forneceu uma ligação tangível com um dos períodos mais fascinantes da história do Egito Antigo. A espada ofereceu um vislumbre da vida e da época de Ramsés, o Grande. Ela destacou a importância da região do delta do Nilo na história do Egito Antigo. A história da espada ainda está sendo decifrada e promete enriquecer nossa compreensão do reinado de Ramsés II e do mundo que ele governou. A espada permanece como um testemunho do fascínio duradouro pelo Egito Antigo, convidando-nos a desvendar os mistérios de uma civilização que continua a cativar o mundo.